Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. Te louvo, Jesus. Guia para quem o Senhor quer que eu ajude. Levanta os que invocam o seu nome. Levanta aqueles que amam e que confiam no Senhor. Precisamos de um exército de fiéis, Senhor. E guarda. Fala galera, a paz e Pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo. Nós estamos no seminário de oração. Hoje eu quero falar sobre as dificuldades que nós encontramos na oração e quero apontar para você alguns ensinamentos para vencer essas dificuldades e crescer no seu relacionamento com Deus. Quero falar sobre o combate da oração. E vou começar essa reflexão com um texto que está em Êxodo, no capítulo 17, no versículo 7. O Senhor está no meio de nós ou não? Então nós vamos ver os israelitas passando por um terrível sentimento. O sentimento da ausência de Deus em suas vidas. Se nós olharmos um pouco para trás, nós vamos ver que no capítulo 14, eles vão fazer uma grande experiência de Deus. Quando o Senhor abre o Mar Vermelho, eles passam o Mar Vermelho a pé enxuto. E os egípcios são aniquilados quando as águas do Mar Vermelho se fecham. No capítulo 15 vamos ver um grande louvor, todo mundo feliz, dando glória a Deus. Então, a partir deste momento de louvor, eles entram na caminhada em busca da terra prometida, a terra de Canaã. Mas lá no capítulo 17, nós vamos ver que eles vão encontrar a primeira provação. E diante dessa provação, começa uma discussão e eles começam a se questionar: Deus está no meio de nós ou não? Então, esse sentimento que eles passaram é um sentimento que nos ataca na oração, que é o sentimento da aridez espiritual. Quando nós entramos na aridez, nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Nós não temos vontade de orar como no começo. E muitas vezes, por causa desses sentimentos, nós queremos fazer exatamente como os israelitas. Nós queremos voltar para o Egito para comer as cebolas do Egito. Queremos voltar para a escravidão, para a vida velha. E muitas pessoas abandonam a caminhada espiritual justamente porque abandonam a vida de oração. Quando eu falei das 4 constantes da oração nos vídeos anteriores, uma das constantes era: quanto menos eu rezo, menos eu tenho vontade de orar. É como uma anemia. Quanto menos você come, menos você tem vontade de comer. Se você não come, você pode morrer de anemia. E assim também acontece na vida espiritual. Se eu entro na aridez espiritual, aonde eu não tenho vontade de orar, aonde eu não sinto a presença de Deus e eu não me alimento de Deus por meio da oração, automaticamente o meu sentimento é apostasia, abandonar a vida espiritual. Santo Inácio de Loyola, que é um mestre da espiritualidade, que é um contemplativo na ação, ele ensina que todo cristão ele tem 2 fases na vida espiritual. E a primeira fase ele chama de consolação e a segunda fase ele chama de desolação. Então ele fala que na nossa vida sempre nós vamos oscilar nessas 2 fases. Em alguns momentos nós vamos viver em consolação, que é o estado de graça, onde você tem mais vontade de orar, de buscar o Senhor na palavra, de romper com o pecado, de estar mais na presença de Deus. Mas também nós vamos experimentar a fase da desolação, que é essa aridez. Um desânimo de orar, de buscar o Senhor, pecados que você já tinham vencido começam a voltar na sua vida. Então ele ensina que quando você está na consolação, você deve aproveitar para encher o celeiro. Você deve rezar mais, você deve buscar mais o Senhor na palavra, você deve se comprometer mais com Ele, aproveitando esse momento de graça. Por quê? A desolação virá.
Então, para o nosso crescimento espiritual, Deus se ausenta, Deus se afasta para que nós possamos buscar Ele com mais intensidade. Então, quando você se encontra na aridez, no momento de desolação, você não pode desistir da sua prática na oração. Mas o que você deve fazer? Você deve manter a vida espiritual. Então é nesta fase que muitas pessoas deixam de crescer na vida espiritual. Porque elas estavam numa consolação, elas estavam crescendo, elas foram num retiro, fizeram uma experiência profunda de Deus, entraram na consolação, mas aí Deus se ausenta nesse momento de aridez para que você possa crescer e aprofundar mais na oração, mas em vez de você manter aquilo que você já fazia, de estar rezando todos os dias, o que você faz? Você para de orar. Então, você entra na constante. Quanto menos eu rezo, menos eu tenho vontade de orar. E por que rezar muitas vezes nessa fase é tão difícil? Porque o catecismo da Igreja Católica, então na quarta parte, no artigo 3, ele vai dizer para nós que a oração é um combate. No parágrafo 2725, o catecismo nos ensina assim: a oração é um dom da graça, é uma resposta decidida de nossa parte. Então, ao mesmo tempo que é um dom da graça, é uma resposta decidida de nossa parte. Pressupõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, bem como a mãe de Deus e os santos com ele, nolo ensinam. A oração é um combate. E aí ele fala, contra quem? Contra nós mesmos e contra as astúcias do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração e da união com o seu Deus. Então a oração, ela é um combate. Primeiro, contra nós mesmos. Por quê? Com o pecado entrando no coração do homem, a natureza do homem se tornou decaída. Então muitas vezes você faz o mal que você não quer e deixa de fazer o bem que você quer, como diz São Paulo. Então você faz um propósito, amanhã eu vou acordar 1 hora mais cedo para rezar, você coloca o despertador, na hora que o despertador toca, ao invés de você pular da cama e ir para o seu encontro com Deus na oração, o que você faz? Eu vou dormir mais 5 minutinhos. E aí você acaba dormindo e você negligencia a sua oração pessoal. Primeiro, é um combate contra nós mesmos. Segundo, é um combate também contra o tentador. Então, o diabo, que é astuto, ele sabe mais do que eu e você o poder da oração. Então ele tenta de todas as maneiras nos desviar da oração, porque ele sabe aquilo que está escrito em João 15, versículo 5, na parte final: sem mim nada podeis fazer. Mas ele também sabe aquilo que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabe que sem oração você não tem força, você não tem eficácia. Mas ele sabe que quando você está unido a Deus, você pode vencer qualquer tribulação. Porque dizia São João da Cruz, quando o homem está unido a Deus, oração, o diabo o teme como o próprio Deus. Então nós precisamos vencer. E o catecismo fala de 2 obstáculos. Primeiro, um obstáculo externo. Segundo, um obstáculo interno. O obstáculo externo é a nossa mentalidade. Então ele fala que na consciência de muitos cristãos existe uma mentalidade pagã infiltrada em seus corações. E para muitos cristãos, rezar é uma perda de tempo. Então ele fala que para muitos rezar é um divórcio da vida, é uma alienação da vida.
Nós vivemos numa sociedade materialista, consumista, de produção. Então, rezar muitas vezes para nós é perder tempo, é fazer nada. Então, nós precisamos atravessar esta mentalidade, esta incredulidade em relação à oração. Os santos da igreja, eles nos ensinam, se você rezar, você vai trabalhar muito mais e com muito mais qualidade. Segunda é que nós temos alguns obstáculos internos. Eu quero separar aqui para você alguns obstáculos internos que vão acontecer no momento da sua oração. Anota aí para você meditar, conhecer as armas do inimigo. Então ele trabalha alguns obstáculos internos. Então primeiro ele fala do desânimo. Segundo, ele fala da decepção por não sermos atendidos segundo a nossa própria vontade. Terceiro, ele fala das preocupações excessivas. Quem nunca passou por essa experiência de começar a orar e no momento que você começa a orar, vem aquela conta que você tem para pagar, aquela pessoa que você tem que atender no WhatsApp. Uma outra dificuldade que ele coloca é a distração. Então tome cuidado com a distração, porque ela revela aquilo que nós estamos amarrados. Depois ele fala da ausência da vigilância. Então orar é estar com o coração em Deus. Mantenha o seu foco na oração. Depois ele fala da incredulidade. Não acreditar que Deus ouve a sua oração. E por último ele fala do silêncio de Deus. Então aprenda uma coisa. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está te ouvindo. E uma vez que Deus está te ouvindo, Ele também está trabalhando. Então, Rodrigo, eu estou nesta aridez espiritual. Como que eu faço para vencer essa aridez espiritual e novamente entrar no estado de consolação, passando por essa prova e crescendo na minha vida interior? Então, o catecismo fala, primeiro, nós temos que exercer as virtudes. Então, é necessário ter ascese, é necessário ter disciplina. Então, você que não tem vontade de orar, você precisa orar sem vontade até que essa vontade se torne um prazer. Então, nós somos chamados a orar não porque nós estamos sentindo Deus. Oração não é um sentimento. Oração é um ato de decisão. É necessário você permanecer na presença de Deus e perseverar no propósito da sua oração. Nós também precisamos perseverar sem esmorecer. Então São João Bosco dizia, o começar é dos homens, o perseverar é dos santos. Então nós somos chamados a exercer esta virtude da radicalidade. O reino dos céus é dos violentos. Então você precisa tomar uma decisão radical em ter uma vida de oração. Todo relacionamento que se torna um amor verdadeiro, ele não vem pronto. Ele é construído no dia a dia. Então você vai se tornar um amigo de Deus. Você vai se tornar íntimo de Deus se no dia a dia você construir um relacionamento direto, pessoal e disciplinado com Ele. Que Deus abençoe você. A paz e Pentecostes. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que nós vamos continuar aí aprofundando sobre a oração. A oração não é tudo, é só 100%.